Olá, você que está conosco, está com Viajando pelo Conhecimento neste amanhecer. Bom sábado a você, boa caminhada. Amanhã, hein? Amanhã a maior prova pública do país. Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Oswaldo Siqueira. Como é que tá, meu amigão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Equipe tranquilo. do Instituto Educacional Eureka Postos, fazendo o seu trabalho, conversando com estudantes, batendo aquele papo, respondendo mensagens, alguns durante o sábado em aulas de véspera, muito comum. E nós aqui no programa de véspera, né, Oswaldo? O que dizer amanhã? As pessoas acordam, a garotada acorda e já acorda imaginando que fará a maior prova da sua vida. Mudança de paradigma. Exatamente. Pelo amor de Deus, acorde cedo. Mas não cedíssimo. Mas não cedíssimo. Naturalmente. Tome seu café legal, No dê capricho. uma relaxada, vá cedo para a prova. Pelo amor de Deus, não me perca o horário, não chegue no portãozinho na hora que eles estão fechando a porta, não faça isso. Levante um pouquinho mais cedo, não muito cedo, que nem meu amigo disse. Exatamente. E vá para a sua prova, tranquilidade, sem correrias, porque a correria vai te deixar ansioso e essa ansiedade não é legal para o momento da prova. Outra situação muito simples. Aqui você tem os Bucaneiros da América. Não leia isso aqui antes da prova. Aliás, não só esse livro, não leia nada antes da prova. Lembre-se, isso aqui é uma beleza, né? O professor Oswaldo falará sobre essa aula. Isso é uma beleza. Não é só para enfeitar o Senado, não é? Exatamente. Mas não leia, porque muitas vezes, né, Oswaldo, em locais de prova, já há alguns anos estamos trabalhando, eu trabalho há alguns anos, você já trabalha há séculos, então nós vemos, assim, necessariamente o quê? Tudo bem? Não, ótimo, tudo bem. ótimo. Então, você só aumentou um pouquinho o tempo. então veja mas só. tudo bem. E o que nós vemos, às vezes você vê o sujeito com memorex ali na prova, mas olha que vontade de dizer para a criatura, pare, ser humano, Não, pare, não, porque não, você terá uma prova de resistência. A sua prova amanhã, domingo, ela apresentará 90 questões longas e uma redação. Então, uma redação e 90 questões. As 45 de ciências humanas e as 45 de linguagens, justamente. Dentro das linguagens, língua estrangeira moderna, cuidado, não erre, você fez opção ou por espanhol ou por inglês. Não adianta querer inverter, a opção já está feita. Se você marcar o gabarito trocando, você vai perder essas questões ou vai ficar ali no chute, no socorro, salve-se quem puder. Depois você encarará 40 questões envolvendo TICs, tecnologias de informação e comunicação, interpretação de textos, charges, tiras, quadrinhos, educação física e arte. Pode apostar aí, anote, você vai cobrar, você vai escrever para cá. Vai escrever para nós, vai escrever para o professor Marlos, @uol.com.br, professor Marlos por extenso, ou professor Marlos Eureka, E você vai fazer... gmail.com. Deixa eu terminar. Professor Marlos, professor Marlos Eureka, @gmail.com. Terminou? Terminou. Então agora com licença. Veja, e você vai fazer uma coisa para mim. Você falou em quadrinhos, falou em cartoons, e tiras e tudo mais. Você vai fazer um favor para mim. Você vai olhar mapas, você vai tentar interpretar na os prova de humanas, hein? Coisa do gênero. Na prova de humanas, você vai tentar interpretar isso, tudo bem. Mas primeiro, faz um favor para mim. Lê o comando da questão. Sim. Lê o texto, o comando da questão e a partir daí você vai para a imagem que está ali, seja ela qual for, tá? Vai daí já direcionado para aquilo que a questão está te perguntando. Sem dúvida. Porque você tentar entender a imagem antes não vai te ajudar em nada. Tenta primeiro compreender, a partir do comando da questão, o que vai ser pedido para você. Tem alguns que ficam tentando entender para depois ir para a questão. Está cometendo um enorme erro. Além do que você está perdendo tempo. Um cuidado especial também. Não há mágica aqui para você resolver no sentido de fórmula. Eu começo por ciências humanas, filosofia, história, geografia, sociologia. Ou começo por linguagens, ou começo pela redação. Não tem mágica aqui, mas a nossa sugestão, em particular a deste que vos fala, é simples. Ao menos o rascunho da redação você deve fazer. Por que eu digo rascunho? Porque dentro da prova de ciências humanas, com o professor Oswaldo e os nossos colegas, ali você encontrará várias situações, vários pensadores, vários argumentos, vários teóricos que podem alimentar o seu texto na argumentação. Então, eu não fecharia a redação sem dar uma olhadela na prova de ciências humanas. Mas aí também o cuidado. Alguns vão dizer, não, então você está dizendo que eu tenho que fazer primeiro a prova de ciências humanas e depois a redação. Esse é um cuidado que você deve ter. Agora, o que eu não recomendo, sob hipótese alguma, é primeiro realizar as 90 questões e deixar a redação por último.
Por que não? Porque o seu cansaço mental após 90 respostas das provas que são as mais difíceis do Enem não é a prova de matemática. Veja, não é a prova de matemática e não é a prova de ciência da natureza. Ah, mas isso é a tua opinião. Não. A minha opinião é ignore. Ignore. São dados, são fatos concretos que mostram que desde 2000, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, a prova mais fácil é a prova de matemática. A segunda prova mais acessível, a prova de ciência da natureza. Em terceiro lugar, a prova de ciências humanas. E em último lugar, a prova mais difícil é a prova de linguagens. Porque não sabemos ler os enunciados e o professor Oswaldo salientou com muita propriedade, não obedecemos o comando. Exato. E veja, e por que isso, né? Por que essa ordem? Porque justamente a questão de falta, às vezes, de conhecimento geral. Sim. Porque para a prova de humanas, você requer de muito conhecimento geral. Às vezes até não, e você vai ver isso, não do conhecimento específico da disciplina, mas mais do conhecimento geral, que vai te permitir relacionar aquela questão que está ali com determinados aspectos da atualidade. Porque, veja, a prova de humanas do Enem foi sempre assim. Ela sempre tenta estabelecer relações entre os aspectos da história e os aspectos da atualidade, fazendo você entender o momento em que você vive. Porque, veja bem, já dizia um colega nosso, né? E diz um colega nosso, ele está vivo e bem vivo aí, né? Felizmente, diz um colega nosso, a prova do Enem não quer saber o que você sabe. A prova do Enem quer saber o que você faz com o que você sabe. E isso é a pura verdade. É a pura verdade. Então você tem que entender, compreender e tentar compreender. E a partir daí, a interpretação é fundamental. E reforçando mais o que o Marlos falou, fazer um rascunho da redação inicialmente é muito importante. Porque depois você vai para a prova de humanas e você, enquanto está fazendo a prova de humanas, você vai encontrando, peraí um pouquinho, isso aqui é um argumento legal, eu posso usar essa reflexão. Isso aqui, aquilo ali. Aí você só vai para o teu rascunho e insere aqueles aspectos que você achou que podem complementar a tua argumentação. Você vai fazer muito mais tranquilo a tua prova. Você que está nos assistindo na região norte, você que está nos assistindo na região sul, na região centro-oeste, na região nordeste, na região sudeste, todos farão a mesma prova. É a maior prova pública deste país, a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, o que nos interessa? Que você faça uma boa prova no seu local. Para isso, há certos condicionamentos. Um deles é, sobretudo, não adianta você ter cansado demais no sábado. Ah, cansado, eu fiquei estudando até meia-noite e tudo mais. Isso é bobagem. A da pior espécie, lembre-se, você precisa estar tranquilo porque a sua prova é uma prova de resistência. E a nota mínima que se requer são 450 pontos nas áreas, 500 pontos na redação. Isso para pensar no horizonte do SISU, Sistema de Seleção Unificado, que te levará em janeiro, daqui a pouquinho em janeiro, te levará para o ingresso nas universidades públicas federais e em muitas estaduais também. Dentro do Brasil, em particulares, mas no ProUni. Sim, só o SISU é só as federais. Verdade, então, e muitas instituições fora do Brasil, em Portugal, por exemplo. Há mais de uma dúzia de instituições lusitanas que aceitam a nota do Enem. Então, olha, todo esse cuidado, pensando em situações de concorrência ampla. O professor Oswaldo cita o ProUni. Aí sim, o Programa Universidade para Todos, que permite a você, com a nota do Enem, tem que ter 450 pontos mínimos em redação, nas áreas e tudo mais, com a nota do Enem, seja essa nota mínima, você pode pleitear uma vaga em uma instituição de ensino superior privada, pagando metade da sua mensalidade, do curso, na verdade, ou não pagando nada. Por quê? Porque existem bolsas integrais. Bolsas parciais e bolsas integrais. Exatamente. Isso pelo ProUni. E ainda sobra o FIES. Embora, nesse momento, 2019, o corte das bolsas do FIES tenha sido gigantesco, e foi, isto não é uma crítica, é uma constatação, existe uma diferença bem clara entre o que é crítica e o que é constatação. Sim, houve uma redução, mas mesmo existindo a redução, a possibilidade do financiamento estudantil, que é o FIES, existe. Claro que vai te dar uma mão de obra, mas existe, certo? Então você tem todas as possibilidades, mas desde que faça uma boa prova, não, professor? Exatamente. E essa boa prova em humanas, acredite, muito tem a ver com a sua interpretação dos textos que vão estar ali. Há muitas questões
da prova de humanas, e o Marlos sabe muito bem, que você, apenas com interpretação de texto, você resolve, sem necessariamente o conhecimento de história propriamente dito, que não precisa. É você tentando compreender o que está sendo discutido com você. Porque justamente as questões do Enem, elas se voltam a discutir determinados temas e ela te dá informações. Justamente os textos que você tem na prova do Enem, os textos, que às vezes a gente reclama tanto desses são textos, longos, mas eles te trazem informações. Sim. Trazem informações que vão te ajudar a elucidar a questão. E uma outra coisa, se alguém te disse isso, não ouça. Em prova do Enem, você não pula o texto e vai direto para o comando da questão. Não, senhor. Isso em vestibulares você pode fazer. Na prova do Enem, não. Você precisa do texto. O texto é importante. Ele é cansativo? Concordo com você que mas uma leitura, mas ele é importante para que você vá para a questão. Mas uma leitura, não, Oswaldo? Não fique teimando Exatamente. com o texto e não fique teimando com questões. Lembre-se, e você que está nos assistindo agora, converse com pessoas da sua família se farão um exame nacional. Responda prioritariamente as questões fáceis. A prioridade é responder as questões fáceis. Lembre-se que a essas questões se atribui uma valoração maior. Mas por quê? Porque, na verdade, não é porque as questões mais fáceis valem mais, é porque o conjunto da obra, a teoria de resposta ao item, o mecanismo pontuador de cada prova difere, porque ele interpreta também como se saíram as pessoas com determinadas questões e com as respostas. Então você tem uma teoria que identifica, por exemplo, quem chuta a prova toda, quem simplesmente está ali aleatoriamente, quem deu uma olhada num cara ao lado e pegou uma resposta. Avalia-se porque esse indivíduo, ele prioritariamente também errará as difíceis, mas errará as fáceis também, porque não sabe nada, ele não sabe absolutamente nada. Então, um cuidado com as fáceis, que a maioria vai acertar, essas acabam tendo um valor maior. Não fique teimando com questões difíceis e gastando 5 minutos, 8 minutos por questão. Veja, o tempo médio para cada questão na sua prova de amanhã é de 3 minutos. Tempo médio, veja, médio, eu não disse nem superior nem 3 minutos. Quando você passar disso e ficar 10 minutos matutando numa questão, é porque você se perdeu, certo? Então, cuidado. Esse cuidado justamente, dormiu muito bem, acordou no dia seguinte naturalmente, fez uma alimentação razoável, balanceada, não vai procurar aquela alimentação que trará dificuldades quando você estiver sentado. Não como uma feijoada antes de fazer a prova. Você terá 4 horas sentado no mínimo, 4 horas e meia, 5 horas sentado, são 5 horas e meia. Não faça isso. E é claro, durante a prova, por favor, leva ali no teu bolso, tranquilamente, balinha. Manda glicose para o teu organismo. Não pode. Pode, você não vai afetar ninguém. Leva a balinha no seu bolso, quando você for ao banheiro e precisa ir ao banheiro. Eu não estou com vontade, alguém vai dizer. Eu não perguntei se você tem vontade ou não. Estou dizendo que você precisa levantar. Vai ao banheiro, faça uma caminhada lá, molhe os pulsos, molhe a nuca, lave o rosto, se recomponha, põe a balinha na boca. Nenhum fiscal vai dizer que você acabou retirando o dinheiro da Casa da Moeda Brasileira por causa disso. Então você volta para o seu local de prova, veja, já é uma outra visão da coisa. Aí você enfia a cabeça novamente e manda Porque não ver. pode esquecer que tanto quanto uma maratona intelectual, é uma maratona física. Claro que é, claro uma maratona que é. física. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de horas que você vai estar ali se dedicando a uma prova. Sim. É extremamente cansativo. Então você tem que ter um momento em que você para, vai ao banheiro, pega uma balinha, Sim. come essa balinha, dá uma Aciona. paradinha, respira, segue adiante. Né? E principalmente algo que foi dito aqui, não se volte a estudar horas antes, poucas horas antes. Pra quê? O que você tinha que aprender, você aprendeu. E não é para decorar nada para o Enem, relaxa. não existe E não decoreba. Exatamente, Não existe não decoreba. se decora para o Enem. Então agora é o momento de você relaxar, até a noite, quem sabe, assistir um filmezinho, Por que e não? depois vai dormir e levanta para ir para sua prova com tranquilidade. Não fique em cima dos livros desesperado, como se aquele último segundo você ia aprender a fórmula mágica que iria te salvar. Isso não vai Alguns acontecer. espertos semana dizem assim, mas eu, com o Memorex na véspera eu consegui matar uma questão. E depois você se cansou para outras 6. Resultado, 6-1 você perdeu. Muito bem, professor Oswaldo, era isso? Era isso aí, Então, mesmo. nosso desejo de toda a equipe do Instituto Eureka, no Viajando pelo Conhecimento, que você faça uma extraordinária prova, capriche, chegue mais cedo, faça um bom trabalho.
trabalho e semana que vem a equipe de Ciência da Natureza e Matemática estará aqui para dizer o seu olá também. Certo, professor Oswaldo? Certo. Valeu? Então, grande abraço a vocês. Tchau, tchau. Abração. Você está com a equipe do Instituto Eureka no Viajando pelo Conhecimento todos os dias, hein? Aqui de segunda a sexta você tem o nosso programinha 2 minutinhos e aos sábados a versão estendida. Não perca.